Júnior e também Eduardo Leite são aí os possíveis pré-candidatos à presidência da sigla, enquanto a desaprovação de Lula registra mais uma alta. O Partido dos Governadores do Paraná e do Rio Grande do Sul, e que é comandado por Gilberto Kassab, começou a veicular nessa semana uma nova propaganda partidária. Ratinho Júnior e Eduardo Leite, dois pré-candidatos à presidência da legenda nas eleições de 26, são os protagonistas dessa propaganda. Em uma publicação no perfil do Instagram, o Gilberto Kassab divulgou o vídeo com os dois governadores. Ele escreveu o seguinte: não é fácil um partido ter bons candidatos à presidência da República. O PSD tem o privilégio de ter dois excelentes pré-candidatos a presidente, os governadores Ratinho Júnior e Eduardo Leite. Neste dia, eles são os principais protagonistas comerciais nacionais do PSD, fecha aspas. A propaganda do partido vai passar de novo nessa quinta-feira e também no próximo sábado. A gente vai conferir agora um trecho desse vídeo, só para vocês entenderem o tom e como que o partido está lidando aí com esses dois nomes. Método PSD. Dá certo no Estado, dá certo nas cidades, dá certo no Brasil. É a nova política e ela se faz com atitude, velocidade e eficiência para buscar a felicidade do povo. Sem brigas ideológicas, unidos em paz. Com um método moderno e inovador que dá resultados positivos. Um método que funciona. Método PSD dá certo. Método PSD é para você. Feliz. O Brasil está precisando de gente que una, que jogue junto, que pense no bem de todos. De gente séria, que cuide do dinheiro público, que trabalhe para melhorar de verdade a vida das pessoas, que escuta, dialoga e faz acontecer. Por isso eu escolhi o PSD, partido que tem um time forte, de gente preparada e ideias modernas para ajudar o Brasil a dar certo. Olha, o reforço do PSD nas pré-candidaturas de Ratinho e de Leite acontece paralelamente à divulgação de mais uma pesquisa sobre a avaliação do Lula e do governo federal. Vamos trazer os dados agora, então, de como está esse derretimento. O levantamento foi divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas e mostra que 56,7% dos brasileiros desaprovam a gestão federal. O governo é aprovado por 39,8% e outros 13,5% não sabem ou não opinaram. O levantamento também mostra que 47,5% dos brasileiros consideram a administração federal ruim ou péssima. Outros 25,6% consideram boa ou ótima e 25,8% consideram regular. 1,1% não souberam ou não opinaram. Essa pesquisa foi feita entre 18 e 22 de junho em todo o território nacional. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Se a situação do presidente Lula não está boa entre os brasileiros, está menos ainda lá no Congresso, como a gente já trouxe. Tem derretimento já nas bases ali para articular votos e tem derretimento na opinião pública. Isso escalado por vários fatores. A gente está falando de aumento de conta de energia elétrica e principalmente aumentos de impostos, não só da energia elétrica, mas de impostos de modo geral, que são escalados praticamente mensalmente. Uma nova taxa aparece nesse país, mas também, acima de tudo, a fraude do INSS. Ela carrega aí uma derrubada bem significativa para o governo federal, que até agora não conseguiu esclarecer exatamente o que aconteceu e fica fazendo um jogo de toma lá da cá, que não é isso que o brasileiro quer. O que o pensionista e o aposentado quer saber é quem roubou o meu dinheiro e quando eu vou ter ele de volta. Essa discussão está lá no STF. Mas agora a gente traz também a conversa junto aí com essa propaganda, o modo turbo ligado lá no partido, no PSD, do Kassab, fazendo ali campanhas bastante motivacionais usando os dois nomes. Eduardo Leite e Ratinho Júnior, Carlos Coba, que ganharam o mesmo espaço praticamente aqui, né? Dá pra sentir que tem algum favorito? Eu vou fazer aqui só uma brincadeira, uma piada no meio da conversa. Eu acho que a musiquinha do Ratinho é mais animada do que a musiquinha do fundo ali do vídeo do Eduardo Leite. Olha, o que a gente sabe nos bastidores, principalmente dentro do PSD, é que Ratinho, claro, está à frente aí nessa disputa. O Eduardo Leite entrou agora, né, no PSD, o Ratinho já tem uma história no PSD, junto com o Kassab. Está melhor posicionado nas pesquisas do que o Eduardo Leite, então fez um trabalho, se a gente for comparar aí, com mais destaque aqui no estado do Paraná do que o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. É bem verdade que ele passou ali por um momento complicado na gestão, não só na questão da pandemia, mas também com um desastre ali, climático na cidade de Porto Alegre, mas de fato o Ratinho está à frente. Agora, o que se comenta em São Paulo, em Brasília, é que Kassab agora estaria mais próximo, muito mais próximo de Tarcísio de Freitas. Ou seja, a gente vem comentando já aqui que o Tarcísio é o plano A da direita,
com o Bolsonaro fora do jogo, seria o candidato mais forte, até as pesquisas mostram isso. Bolsonaro está tentando ali alavancar ou a Michelle ou o Eduardo para ser o representante do Bolsonaro numa disputa, ou numa campanha presidencial, ou na chapa, mas de fato Tarcísio de Freitas é o nome hoje mais forte, governador de São Paulo. Então, Kassab já estaria pensando em apoiar de cabeça o Tarcísio de Freitas. O que restaria a Ratinho Júnior? Uma possível vice? Pode ser. Embora nós temos aí o nome do Ciro Nogueira, presidente aí do PP e agora da Federação PP União Brasil, muito forte, de um homem do Nordeste, que tem essa mística de que uma campanha presidencial você tem que atender o país inteiro, então um representante do Sul e um do Norte, um do Nordeste. Ciro Nogueira muito forte também para ser um possível vice do Tarcísio de Freitas, ou a Michelle Bolsonaro ou Eduardo Bolsonaro. Ratinho corre por fora, seria um possível também vice de Tarcísio. Agora, caso o Ratinho Júnior queira mesmo disputar eleição presidencial, ele teria que procurar um outro partido. Me contaram em Brasília que ele teve uma conversa com Renato Abreu, presidente nacional do Podemos, e aí você conecta com uma agenda que ele fez recentemente. Foi para Belém do Pará, numa reunião em Ananindeua com o Podemos. Então, após essa reunião com a Renata, ele esteve em Belém, no estado do Pará, para uma reunião do Podemos. Então, pode estar havendo aí, Podemos pode ter deixado a sigla à disposição de Ratinho, caso ele queira disputar a presidência da República e não tenha espaço dentro do PSD. O Gilberto Kassab, né, é um dos maiores e mais experientes articuladores que a gente tem no nosso país hoje, um dos players mais importantes mesmo dos bastidores. E você vê que ele joga em todas as frentes, né? A gente disse aqui na semana passada, ele tem ministros no governo Lula, ele tá ao lado de Tarcísio de Freitas, inclusive é secretário lá em São Paulo, né, fez aceno, a gente mostrou aqui, teve aquela peça publicitária rodando do PSD em todo o país também, fazendo esse aceno a Tarcísio de Freitas, e também tem dentro do próprio partido esses dois nomes, claro, como o Carlos já explicou ali, o Ratinho com mais viabilidade, Ratinho que tem feito essa tarefa de casa, digamos assim, para se mostrar pronto, caso exista essa oportunidade, então ele tá em todas as frentes ali para sinalizar que ele de alguma forma vai estar na gestão que assumir o país ali em 2026. Eu acho que todas as decisões, né, claro, a gente sempre fala aqui, muita água vai rolar debaixo dessa ponte ainda, mas todas as decisões desse espectro da direita dependem da decisão de Tarcísio de Freitas, que é um nome com mais viabilidade sim nesse momento, mas que precisa fazer a escolha. Ele vai optar por uma campanha presidenciável que sempre é muito difícil e que, por mais que as pesquisas venham mostrando o derretimento ali da popularidade de Lula e essa situação bastante difícil, uma campanha presidencial nunca pode ser dada como certa, né? Já a campanha que ele tem ali no estado de São Paulo é muito mais fácil, ele teria uma reeleição, uma vida muito mais tranquila. Só que também se ele opta pelo governo de São Paulo agora, depois no futuro, quanto que é essa oportunidade de ser um presidenciável com tantas chances ali, com tantos partidos em volta de si, vai se apresentar novamente. Pode ser que isso não aconteça, porque a gente não sabe como que vai ser a situação, né, lá em 2030, por exemplo. Então, acho que desse espectro da direita, todo mundo depende e espera, nesse momento, uma decisão que vai ter que vir de Tarcísio de Freitas e, é claro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque é preciso do apoio do ex-presidente para você chegar em um segundo turno com mais tranquilidade ali. Então, são os dois movimentos que a gente vai ter que esperar aí um pouco, mas você vê que o PSD, o Gilberto Kassab, ele está preparado e preparando o plano A, o plano B e o plano C para a campanha do ano que vem.